Fala pessoal, Vinícius está aqui. Agora nesse vídeo eu vou estar tratando das principais perguntas que me mandam de clientes, de pessoas que conhecem aqui o nosso trabalho, de fãs também do nosso canal e as principais perguntas que a gente recebeu esses últimos meses e também esse mês sobre propriedade compartilhada e pode ser eventualmente a tua dúvida. Então a primeira pergunta que a gente vai tirar aqui é da Renata. Renata me perguntou aqui, mandou aqui pra gente se ela pode passar a reserva da intercambiadora dela para outra pessoa. Então, Renata, é o seguinte, sim, eu falo isso pelas duas maiores, que é a RCI e a Interval International. As duas detêm 90% do market share aqui no Brasil e pela Interval eu sei que você pode passar sim, pagando uma taxa, pela RCI também. Você paga uma taxa para ceder a tua semana, que é um valor simbólico para você passar por uma pessoa que não seja você. Então, se você tem uma semana lá que você conseguiu através da sessão da sua semana, da sua base, seja você tendo um plano de timeshare ou de propriedade compartilhada, você pode ceder para qualquer pessoa pagando essa taxa. Pode ser um amigo, pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser seu chefe, qualquer pessoa mesmo, você pode estar cedendo essa semana, desde que pague essa taxa para essa sessão, perfeito? Agora, a pergunta número 2 é da Cláudia. Vinícius, o que seria esse poder de intercâmbio da RCI? Legal, gente, é o seguinte, quando você tem uma propriedade compartilhada, você tem direito a semanas de uso durante o ano. E é muito normal, super normal que essa propriedade esteja afiliado a uma rede de intercâmbio. Para quê? Para que você não precise utilizar sempre no mesmo destino. Então, se você tem na Bahia 2 semanas por ano, se tiver afiliado a uma rede de intercâmbio, você pode utilizar essa sua semana da Bahia em outros locais do Brasil e do mundo. Para isso que serve a intercambiadora de férias. E quando se trata da RCI, você recebe uma classificação em créditos para cada semana que você tem. Ou seja, significa que a tua semana de alta temporada, altíssima temporada, seja Réveillon, vale um poder de intercâmbio maior que a sua de média. Isso quer dizer que a sua semana na Bahia pode valer um pouco mais que uma semana que você queira se hospedar em Caldas Novas. E com certeza a semana de Nova York, que é super procurado, vai valer mais que a sua da Bahia. Então a RCI deu uma quantidade de créditos para cada semana que variam de temporada, destino e número de pessoas, para que a troca fique um pouquinho mais equilibrada. Então o poder de intercâmbio é basicamente a sua moeda de troca. Então você cede a sua semana para a RCI e aí ela vai te dar o poder de intercâmbio, os créditos, que é a mesma coisa, referente àquela sua semana. E aí você vai ter um poder de intercâmbio para trocar, que são os créditos, com outras propriedades no Brasil ou no mundo. Pode ser que a semana que você queira ficar num destino valha mais créditos do que a tua semana. E você vai precisar de 2 semanas para trocar para um destino muito procurado, digamos. Ou pode ser o contrário. A sua semana pode ser super valorizada e você pode trocar para um destino e ainda sobram créditos para você utilizar em outra estadia. Isso na RCI, quando você trata da Interval, é semana por semana e não tem a questão dos créditos para você trocar essa semana, perfeito? Essa aqui é a terceira de muitas pessoas, né? Como faço para alugar as semanas da minha propriedade? Gente, o mais comum aqui no Brasil é o seguinte: você ter um empreendimento em que ele tem um pool de locação em que você possa ceder a sua semana e aí você dá para esse pool e esse pool vai alugar a sua semana para você e vai ratear as receitas entre todos os proprietários. Isso é ideal porque você não tem o risco de ficar desalugado e não receber nada. E é um serviço profissional que as empresas prestam e que você não precisa se preocupar. Tem o modelo de você alugar por conta própria e tem quando é os dois, né? Quando a propriedade tem seu pool de locação e você pode alugar por conta própria, tá? Então tem algumas propriedades que você só pode deixar para o pool de locação, que eles incentivam a você não alugar de forma direta, e eu acho isso ideal, porque quando você começa a deixar os proprietários alugarem suas semanas de forma direta, acontece meio uma concorrência meio canibalizada.
Então, vai estar lá no OLX o proprietário oferecendo por X, outro vai querer concorrer, vai colocar um preço mais barato e assim vai. Isso não é ideal. O ideal é que todos os proprietários coloquem no pool. Mas alguns empreendimentos não oferecem pool, porque ele se dispõe a ser realmente para o seu uso, para você utilizar, e se você quiser alugar, você pode alugar para quem você quiser. E dessa maneira você pode alugar diretamente para alguém que você conhece, ou você pode contar com empresas especializadas, tá? Eu descobri recentemente uma empresa que ela aluga para você seu timeshare, a primeira empresa aqui do Brasil a fazer esse serviço de administração de semanas, de venda de semanas, tá? E daqui a pouco eu vou colocar no link dessa descrição o nome e o link dessa empresa para você checar lá se vale a pena você que tem um timeshare, você tem uma propriedade compartilhada, você queira alugar sem ter trabalho, sem ter que ficar fazendo anúncios, sem ter que ficar lidando com hóspede e só receba o dinheiro. Esse é o melhor dos mundos. E eu já tive uma empresa que alugava em Expedia, Booking, Airbnb propriedades. E é complicado quando você tem 2 semanas ao ano, 4 semanas, 8 semanas, você negociar com esses canais um bom posicionamento e um bom ranqueamento para você alugar suas semanas, porque eles não gostam de receber só 4, 2, 8 semanas no ano para poder alugar, eles querem a sua propriedade inteira. Então, não tende a funcionar você colocar em sites como Airbnb, como Booking, como Expedia. E a OLX normalmente não tem um público que queira muito essas semanas. Então é bom contar com essa empresa ou com o pool de locação da tua propriedade. Bom, vamos lá. A quarta pergunta eu também recebo de muitas pessoas, não tem ninguém específico aqui, e perguntaram quanto tempo chega meu login da Interval ou da RCI depois de eu adquirir minha fração. Gente, alguns projetos, tá? Primeiro eles colocam um valor para você pagar e dar entrada, digamos 20% do valor do contrato, ou 12 a 20% do valor do contrato para você começar a usufruir da tua propriedade. Isso está dentro receber o login da Interval ou da RCI. Eu tenho empreendimentos que funcionam assim, como eu também tenho empreendimentos que você já pode utilizar desde a primeira parcela paga. E quanto tempo demora depois de eu cumprir essa regra de porcentagem percentual da propriedade paga para poder utilizar? Depois de quanto tempo chega? Na RCI são 30 dias, na Interval cerca de 20 dias para você receber seu login, para você estar podendo fazer as suas trocas das suas semanas com outros empreendimentos. Cerca de 30 dias pode variar para menos ou pode variar para um pouco mais, mas é normalmente que dura para você receber teu login e já poder acessar a tua plataforma através da tua propriedade. 5. Pergunta de muita gente também. Eu preciso ir na cidade para fazer a escritura da minha propriedade? Gente, por enquanto sim. Como qualquer escritura de um imóvel, você tem que fazer no cartório da cidade, você tem que ir lá. E eu digo para as pessoas que não precisa fazer com urgência. Aproveita quando você vai visitar a tua base. Base, eu digo o hotel que você adquiriu a sua propriedade compartilhada, você aproveita para fazer a escritura. Não precisa fazer a escritura para utilizar, mas eu sugiro sempre passar para o seu nome para ficar tudo regularizado. Então, por enquanto, sim, acredito que o Brasil vai se modernizar enquanto questão digital, de cartório, etc. Mas, por enquanto, você tem que ir sim na cidade da qual você tem imóvel para fazer a sua escritura. Perfeito? E aí a pergunta aqui da Ana Paula, sexta pergunta. Adquiri um timeshare por 20 anos em um projeto, não vou falar qual, mas quero agora cancelar e adquirir uma propriedade compartilhada em outro, que também, pontinho. O que você me orienta? E o que eu orientei para Ana Paula, tá? Primeira coisa, vê se consegue manter os dois, porque você vai viajar, você vai curtir e provavelmente tem alguma taxa de cancelamento, e outro você vai adquirir um patrimônio que vai servir para você viajar, mas por um período maior de 20 anos. Mas se for para optar, eu oriento para Ana Paula e para outras pessoas, é melhor você ter a propriedade, porque aquilo que você investiu, você vai ter de volta, vai ser seu, vai ser do seu filho, vai ser do seu neto e assim por diante. É melhor você investir
numa propriedade que você tem um retorno depois disso, do que você adquirir um plano que daqui a 20 anos você vai ter que comprar de novo, por melhor que seja, por mais desconto que você dê, mas o dinheiro que você investiu no teu plano, você não recupera, você vai pagar um aluguel, só que é um aluguel antecipado com desconto, e isso se trata do timeshare. Conheço várias pessoas que têm muito desconto, o timeshare é muito bom, mas se eu fosse orientar para você ter um timeshare ou uma propriedade compartilhada, eu orientaria para ter uma propriedade compartilhada, e se for o caso dela querer cancelar e não ter uma multa muito alta, né, que ela vá para a propriedade compartilhada, que tudo bem, na minha opinião tudo bem. Número 7 agora do Regis. Posso usar um período menor que uma semana através da minha propriedade? Regis, olha, usualmente você tem que usar a sua semana inteira, tanto na intercambiadora, caso for trocar na intercambiadora, quanto no hotel que você possui a propriedade. Alguns projetos dão a permissão de você utilizar menos dias em vez de uma semana inteira. Um projeto do qual eu trabalho também você consegue utilizar 3 a 5 dias. É um projeto que a gente comercializa no Nordeste, você pode quebrar a tua semana em 3 a 5 dias. Mas são raras exceções como essa, a maioria você tem que usar a semana inteira. E quando você vai, pelo menos, utilizar na interval, você tem que usar, quando você troca a semana, você tem que usar a semana inteira. Só que a interval tem também a questão dos getaways, que são promoções que você consegue 4 diárias, digamos, e você paga a preço de custo, que você vai poder estar utilizando sem trocar a sua semana e utilizando 4 dias. A RCI também você tem que trocar a semana inteira da tua hospedagem, e você tem sim algumas promoções que você paga e você pode utilizar de 3 a 4 dias, dependendo da promoção. E aí você pode usar menos dias, mas a troca é sempre semana por semana. E você pode pegar diárias extras a preço de custo nessas 2 intercambiadoras e alguns projetos que permitem você quebrar a tua semana em 2, tá bem? A 8ª pergunta é de muitas pessoas também, que perguntam como funciona a cobrança do condomínio em propriedade compartilhada. Bom, essa pergunta me fazem bastante, mas o condomínio normalmente é uma taxa única que você paga para, primeiro, mobília do teu apartamento, reposição da mobília, manutenção, despesas normais de condomínio, a energia elétrica, o serviço de hotelaria, que tem camareira, troca de roupa de cama, e muitas vezes o condomínio, que a taxa de condomínio de férias inclui IPTU. Alguns projetos eles colocam o IPTU à parte, mas a grande maioria coloca uma taxa única para todos esses custos que tem, e alguns inclusive colocam o IPTU dentro do condomínio de férias para você pagar uma coisa só e aquilo não virar a apurrinhação de uma propriedade. Aquilo é só para você viajar, não para você ter dor de cabeça com uma casa de férias que todo mundo amava ter. Hoje em dia o pessoal vê que é melhor você ter só uma parte da tua casa de férias para você não ter despesa à toa e também não deixar ela ociosa. E a pergunta 9 é a pergunta do Marcos, que perguntou: se tratando dos destinos mais cobiçados do mundo, como funciona trocar as 1.000 semanas por hotéis nos destinos como Nova York, Paris, Roma e Orlando? Legal, Marcos. A pergunta sua é a seguinte: quando você tem um destino que é muito procurado, que no caso aqui, o que você falou seria só Nova York e Paris, Orlando tem muita disponibilidade, tá? Você não vai ter o problema de reservar em Orlando, seja pela Interval, seja pela SI, mas destinos como Nova York, Paris e Dubai também você tem que ver com muita antecedência, porque é muito procurado. Então, quando você quer um destino que é muito procurado, veja com muita antecedência e veja frequentemente a disponibilidade daquele destino. E tenha em mente, a tua intercambiadora faz você viajar para 80% dos seus destinos de férias. Às vezes não vai conseguir te levar para um destino muito procurado. E aí eu sugiro você reservar a sua semana, alugar a sua semana e assim reservar um outro hotel nesses destinos do modo tradicional. Se você conseguir ficar em Nova York, Paris, como eu já vi várias vezes disponibilidade aparecendo para essas cidades, você já vê e já reserva, porque é raro e pode se esgotar em pouco tempo. Então, se você quer esses destinos, você faz com muito mais antecedência e saiba que ainda assim é difícil, tá bem?
E número 10, o que sempre me perguntam também é a questão do All Inclusive, como funcionam as taxas de All Inclusive nos hotéis e resorts para eu trocar minhas semanas pela Interval e pela RCI. E, gente, as taxas de All Inclusive ficam à parte da estadia, porque é um serviço, e aí cada hotel, dentro de cada plataforma, seja a Interval ou a RCI, vai te mostrar o custo do All Inclusive por dia, por pessoa, por adulto ou por criança que você vai despender na tua propriedade. Eu já fiz algumas seleções aqui nesse canal também de 10 hotéis em Cancún pela Interval e 10 hotéis em Cancún pela RCI, e algumas das opções que eu coloco lá são hotéis com All Inclusive ou muito baixo ou sem All Inclusive, para que você realmente não precisa gastar muito na tua estadia. Porque, gente, sim, All Inclusive num hotel 5 estrelas não é barato, é em dólar, e vale a pena você considerar quando você for viajar. E quando você for trocar a tua semana, vale a pena você ver para certificar realmente a economia que você tem no final das contas. Porque tem hotel aí que cobra um All Inclusive tão caro que não vale nem a pena você trocar a tua semana. Então, dá uma checada lá nos vídeos de Cancún, por exemplo, que são a maioria dos hotéis que tem All Inclusive estão lá, e ver qual realmente aquele que você gosta, que te dá realmente uma economia contando com All Inclusive. Mas essa taxa não entra, tá? Você tem que pagar por fora, você tem que pagar diretamente para o hotel, porque se trata de serviço e se trata de alimentação. Mas o hotel vai te falar sempre se é obrigatório e quanto que é por pessoa ou por criança, perfeito? E número 11, aqui a 11ª pergunta que me mandaram, e pergunta aqui qual a principal diferença entre o sistema de trocas de semanas da Interval e da RCI. A RCI funciona no sistema de créditos, em que você recebe o número de créditos, como eu expliquei, para cada semana, e a Interval funciona no sistema de semana por semana. Então a Interval sempre vai selecionar os hotéis com padrão de qualidade para que você faça essa semana por semana. E a Interval, ela promove um pouco mais de disponibilidade, porque quando você quer escolher sua opção, você tem que dar para ela 3 opções, seja 3 opções de datas ou 3 opções de resorts. Você escolhe 3 resorts ou uma data, ou 3 datas em um resort. Isso proporciona mais trocas e, claro, um pouco mais, você tem que se abrir mais a flexibilidade, enquanto a RCI você tem um sistema mais isonômico de trocas, que eu diria. Alguns têm vantagens, né? Eu tenho a RCI, mas sou super fã da Interval. Realmente eu vi um sistema incrível e os dois funcionam muito bem, só que a Interval ela te dá um pouco mais de disponibilidade por te oferecer, mas por outro lado você tem um pouco menos de opção, digamos. Você tem que ser mais flexível, né? Você tem que falar, olha, eu quero esse Sheraton, eu quero esse Hyatt e eu quero esse aqui Vindana, digamos. E aí, o que tiver melhor disponível, ela vai te dar. Né? Isso aí você vai lá e reserva como se fosse uma agência de turismo, usando o teu poder de intercâmbio, mas nem sempre tem disponibilidade por conta disso. Então, pessoal, esse aqui foram as perguntas do Q&A desse mês, esse mês aqui de agosto. Então, conforme a gente for recebendo mais perguntas, a gente vai colocando aqui as principais perguntas. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse sistema, põe aqui nos comentários que a gente vai estar possivelmente tirando aqui ou vai ser pauta para um próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, aqui deixar seu like, deixar seu comentário, que incentiva a gente a estar produzindo aqui conteúdo para te ajudar a viajar mais, ficar nos melhores hotéis e pagar mais barato, ou até aproveitar melhor teu timeshare ou a sua propriedade compartilhada. Eu sou Vinícius de Sati, vejo no próximo vídeo. Um abraço.